Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, sempre muito bom, como digo, sempre muito bom estar aqui com vocês conosco, e hoje temos uma companhia muito especial, não é, Tânia? Vamos lá. Muito sim. Pessoal, o episódio de hoje nós vamos ouvir uma história de empreendedorismo na indústria gráfica, no universo da impressão, que vem dando muito certo e está rendendo aí já novos frutos. Nós estamos recebendo hoje o Alexandre Almeida, fundador da Elion Indústria Gráfica, empresa que acaba de festejar 20 anos de atividade. Alexandre, que prazer participar dessa comemoração, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem, Tânia? Tudo bem, Hamilton? Tudo bem. Boa tarde aí. Cara, é um prazer para nós, né? Que vocês estejam junto com a gente nesse momento tão importante para a nossa história e para todos nós aqui. É um marco na nossa história. Quando eu comecei lá atrás, não imaginava tudo que vem acontecendo e que já aconteceu, mas estamos muito felizes por este momento que nós estamos podendo viver de uma forma tão leve e tão promissora, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Nós só temos que agradecer. Obrigado a você por estar aqui com a gente, e vai ser muito legal ouvir sua história, sua trajetória, Alexandre. É isso aí, é isso mesmo. A gente vai ouvir a história do Alexandre e os caminhos da própria Elion, né? E nós vamos ter detalhes de um novo negócio que o Alexandre acaba de lançar. Rapidamente aqui, a Elion foi criada em 2004, fazendo a intermediação entre os compradores de produtos gráficos e as gráficas. E em 2005, o parque gráfico começou a ser montado com a chegada da primeira impressora offset. A empresa foi se desenvolvendo até que em 2013 apareceu uma oportunidade que fez com que a Elion dobrasse de tamanho, a compra da divisão offset da Neoband. A Elion incorporou os equipamentos e os clientes, né, absorveu a maior parte dos clientes. A empresa continuou se desenvolvendo, durante a pandemia fortaleceu a venda pela internet e agora o Alexandre parte para uma nova jornada que ele vai detalhar aqui para nós. Bom, Alexandre, vamos lá do começo. Como é que você veio parar no universo da impressão? Então, eu até hoje eu estava falando com uma pessoa, falei, foi meio por osmose, né? Porque não foi nada planejado. Eu trabalhava na USP, né? Na FEA, Faculdade de Economia e Administração. Dentro da FEA tem um instituto chamado FIA, Fundação Instituto de Administração. Fiz MBA lá há muito tempo. Eu trabalhei no MBA. Inclusive. Tá vendo? Olha só. Trabalhei no MBA. Foi no MBA que eu comecei a mexer com materiais gráficos. Você fez MBA do quê, Hamilton? Eu fiz de Executivo Internacional do 98, foi 12ª turma. 98? Poxa vida, eu acho que... Eu não lembro exatamente quando eu saí de lá, mas foi nessa época. Era o professor Fauzi, que era o chefe lá de tudo. Isso. É isso aí, né? Então, e eu trabalhei lá, entrei lá como office boy, depois eu fui para uma sala chamada Pacto, que era Programa de Aceleração do Crescimento, de Tecnologia e Crescimento. Aí, lá dentro eu tive a oportunidade de ter contato, primeira vez com o computador, né? E naquela época os professores davam aula ainda com transparência, né? Colocava transparência para reproduzir, e a gente começou a fazer isso no PowerPoint, no computador, e eu aprendi a fazer isso. E os professores tinham muita necessidade disso e começaram a solicitar esse serviço freelance. E eu comecei a fazer. Depois começou as apresentações por retroprojetores, eu comecei a fazer as animações para as apresentações e tal. Quando eu fui transferido para o MBA, lá eles faziam muito impressos. Então tinha os simpósios, tinha as aulas, tinha as pastas com matérias e tal. Eu ajudava a montar as salas. Ficava até dentro das salas de aula. Eu tive muitas aulas de MBA ali, porque eu estava ali do lado dos professores ali. Aprendi bastante naquela época, era muito jovem. Eu tinha 15 anos, 16 anos nessa época.
Olha só. E ali que eu comecei a fazer criação de material gráfico. Com o tempo, como a demanda era muito grande, o professor falou assim para mim, olha, cuida disso para mim, fala com o pessoal aí que imprime e tal. Foi aí que eu comecei a entrar nesse universo de impressão, conhecer vendedores, conhecer gráfica. Nessa época, como eu era muito jovem, eu estudava, eu trabalhava, trabalhava, estudava, chegava em casa e virava a madrugada fazendo esses trabalhos, né? Então a minha família, os meus pais, era loucura. Os meus pais, até a gente vai lançar o livro da Elion agora e a gente tá pegando fotos antigas, né? E naquela época não se tirava muita foto, né? Eu achei uma foto minha com o primeiro computador que eu coloquei trabalhando em casa. Um menino. 15 anos de idade. Novo, olha só. E ali que começou, eu comecei a intermediar. Os meus pais começaram a pegar no meu pé, porque ou eu fazia uma coisa, eu fazia outra, né? Vivia muito cansado. Aí eu resolvi sair, eles se tornaram meus clientes. E foi o meu primeiro cliente, eu comecei a intermediar, eu não tinha gráfico, eu fazia criação, só que eu comecei a intermediar de uma forma diferente, eu não virei vendedor de uma gráfica. Eu fazia criação, eu comprava papel, tirava fotolito na época, e ia nas gráficas e falava, quanto você cobra para rodar esse serviço? Aí eu mesmo ia entregar e assim que começou a história, num computador, numa mesa de cozinha na casa dos meus pais. Olha só. Então aí nasceu a Elion, tá certo? Quer dizer, Certo. E a partir daí você já com esse contato com a FIA, já desenvolvendo como primeiro cliente, quer dizer, mas como é que você começou a crescer? Como é que você fez para ir para o mercado, que já era um mercado amplo, competitivo, tá certo? Como é que você foi buscar clientes? Como é que você foi se apresentar para esses clientes? Como é que você enveredou por esse caminho? Então, Milton, eu não tinha estrutura, né? Então, estrutura montada, eu tinha que me diferenciar de alguma forma. E como que eu me diferenciava? Resolvendo as dores do cliente. Porque você pega os clientes, e é até um assunto que eu acredito que mais para frente nós iremos retornar, eles têm muita dor, e até hoje tem, de criação, principalmente de finalização. Hoje, por exemplo, a pré-impressão, ela não é mais uma pré-impressão só de pegar o arquivo pronto e fazer, a gente fica fazendo finalização para o cliente o tempo todo. Né, os clientes têm dificuldade, ainda mais agora com o advento dessas imagens para a internet, que o pessoal acha que pega uma imagem 72 dpi ali na tela, vai imprimir, vai sair uma maravilha. Ele fala assim, mas na tela do meu computador aqui tá ótimo, né? Perfeito. Mas é uma dificuldade que as pessoas tinham lá atrás. Então, a Elion até hoje, eu sempre fui muito focado em vendas, né? Eu ainda sou o responsável por vendas. Descobri que amava vender e atender. Então, nessa época, eu prospectava demais, eu ia atrás de muitos clientes e eu comecei a enxergar algumas necessidades. De, por exemplo, chegar no cliente, puxa, eu queria fazer isso daqui, mas não sei, daqui para mim. Daqui que eu vou lá, faço 3 modelos para você, escolhe aí qual modelo você quer. Puxa, você já trouxe pronto, só você escolher. Então, eu comecei a trabalhar nessa forma de falar, daqui que eu resolvo para você, o que você quer? Eu vou atrás. Oferecendo serviços, né? Exatamente. E quando a gente começou a crescer mesmo, assim, que estourou mesmo, assim, que... Eu lembro quando eu comecei, gente, assim, eu vendia, vamos falar em valores, naquela época, 100 mil por mês. E aí eu falava assim, eu quero chegar em 1 milhão. 1 milhão é o meu sonho e tal. E assim, a gente chegou muito rápido. E a gente teve crescimentos que foram dobrando, assim, várias vezes, né? Então, quando eu descobri na época, uma área de atendimento, que eram as casas noturnas, ali da Vila Olímpia. Tinham várias gráficas, né? Uma delas eu sei que existe até hoje, a gráfica Águia, e tinha algumas outras gráficas que eram especializadas, só atendia eles ali. Só que tinha esse gap. Eles não tinham quem fazia a criação para eles, dono de balada trabalha à noite e as gráficas fechavam as portas, os vendedores não atendiam à noite, eu atendia. Você me encontrava de madrugada rodando as casas noturnas, pegando o briefing dos clientes, rascunho em papel, indo para casa fazendo a arte de madrugada e voltando de madrugada para ele aprovar para eu rodar no outro dia. Não era para vender levando a boa vida, não, era trabalho duro. Gente, nessa época, às vezes assim, eu tenho uma vida extremamente ocupada hoje, mas eu
eu falo para todo mundo, eu não trabalho 1/3 do que eu já trabalhei lá atrás. Nossa, né? tô imaginando. Era porque o que acontecia? Eu ia de madrugada atender eles, pegava os trabalhos que tinha que ser feitos, só que no outro dia eu ia levar para fazer. Então, várias vezes eu cheguei em casa, eu não ia para cama, eu deitava no sofá, porque eu falava, se eu deitar para dormir, eu não acordo. Caramba. Aí falava pra minha esposa, falava pra minha esposa, ó, eu vou dormir 2 horinhas aqui, você me acorda. E aí eu saí, era um período assim que foi uma loucura. Eu lembro, Tânia, um fato assim inusitado, né, que eu gosto de falar, e eu ia depois entregar os trabalhos. Então muitas vezes eu ia entregar de noite e já pegava o próximo do outro dia, aí virava uma bola de neve, né? Uhum. Ali na Vila Olímpia eu fazia pra... E aí eu comecei a tirar os clientes dessas gráficas que já tinham uma baita estrutura e eu tinha um computador em casa. Mas pela prestação de serviço, né? A diferenciação era essa. Eu lembro uma vez que eu trabalhei o dia inteiro. Trabalhei, cortei serviço e fui entregar e uma alegria, sabe, assim, passando dificuldade, carro amarrado com arame, o para-choque, mas feliz da vida, porque estava cheio de trabalho e tal. Eu cheguei em casa, minha esposa estava dormindo, cheguei de madrugada, aí eu fui tomar banho, só que eu fui obeso mórbido por muitos anos, né? Eu pesava 130 quilos. Então, você imagina o dia inteiro cortando papel, carregando pacote, atendendo cliente. Eu chegava em casa, nesse dia eu não consegui ficar em pé para tomar banho. Minhas pernas não aguentavam mais. Eu abri o chuveiro e sentei no chão para tomar banho. A minha esposa ouviu e foi lá, falou, você tá bem? Eu falei assim, eu tô ótimo, feliz. Aí eu falei assim pra ela, ó, amor, eu vou falar uma coisa pra você. Pode existir nesse mundo aqui alguém que trabalhe igual a eu. Mas mais do que eu é impossível. Quer dizer, foi um período muito mais prazeroso, muito prazeroso. Bom, acho que a gente já pode acabar o episódio por aqui, Hamilton, porque a gente já sabe qual é a receita aqui, não precisa de mais nada. Você vê, trabalhando dessa forma. Perdeu 2/3 dele, porque te olhando aqui. Ficou pelo caminho, nossa. Impressionante. Mas você vê como gráfica faz bem, né? Mas conta pra gente, Alexandre. Aí em 2005 você, acho que percebeu do potencial que vocês tinham e que você podia realmente montar um parque gráfico e chegou a primeira impressora. E aí eu queria saber como é que foi a condução, né, estratégica aí dos investimentos de vocês, né? Como é que você caminhou aí a parte de investimento em tecnologia a partir dessa primeira compra? Então, foi assim, na época, você imagina, eu comecei do nada, do zero. Quando eu comprei a primeira máquina, eu tinha uma pequena reserva ali de dinheiro que eu fui guardando, porque eu já tinha esse plano. Eu peguei um pacote de trabalho de um cliente, que era o Santa Aldeia, ali na Vila Olímpia, que ele tinha o Marina Santa Aldeia em Guarujá. Ele fez o Verão Guarujá 2006. E aí ele me passou um valor. Quando eu olhei o valor, eu falei, agora eu monto minha gráfica. Pedi uma antecipação, dei entrada, dei sinal numa máquina, era uma Catu bicolor. Uhum. Comprei uma guilhotina Catu manual, daquelas de apertar em cima e puxar a alavanca. Aluguei um galpão pequenininho, tinha 120 metros quadrados, com um escritório. E comecei do jeito que dava, Tânia. A minha preocupação sempre foi vender, então estava muito focado em pegar mais clientela, em estar vendendo mesmo. Para você ter ideia, quando eu montei tudo, acabou o dinheiro, a gente não tinha dinheiro para fazer mesa, eu fiz de pallet. Tem até fotos disso, a gente pegou pallet, montou as mesas. Eu fui na casa de material de construção, comprei 30 metros de fio, com 3 bocais, coloquei em cima no escritório, desci o bocal e fiz um varal em cima da máquina, assim, para poder ter iluminação, e começamos a trabalhar. Meu Deus. Foi assim que a gente começou. Isso. E rapidamente a gente foi crescendo e aí sim a gente começou a se preocupar com essa questão de ter mais produtividade, mais assertividade, mas não foi fácil, porque máquina gráfica desde sempre é muito caro. Né, o investimento custoso, o CAPEX na nossa área, ele é sempre muito alto, né, a necessidade de capital é sempre muito alta, até hoje, e cada vez vai ficando maior. Então foi muito difícil para a gente. Nesse período aí, foi um período de a gente sobreviver, lutar com as armas que a gente tinha. Eu lembro que eu fazia reunião com os impressores, eu falava assim, ó, gente, nós estamos num 147, nossos concorrentes estão numa Ferrari.
que eles tinham lá Heidelberg 4 cores, 8 cores, e a gente com a Catu bicolor. Só que é o seguinte, a gente não precisa passar eles, mas a gente precisa estar ali, ó, colado. Vamos lá. E aí que a gente foi crescendo, eu peguei, nessa época, um cliente... Vocês lembram do GPG, Guia do Profissional Gráfico? Sim. Então, eu fiz um anúncio lá na época que eu achava que eu tinha uma... Para eu ter comprado uma bicolor naquela época, eu já achava que eu podia anunciar. Anunciei a gráfica lá falando assim, ó, terceirize o seu serviço conosco. E aí eu conheci uma gráfica online na época, e essa gráfica começou a mandar trabalhos pra gente. Ele produzia em 3 gráficas na época. Só que ele era mais um nas 3. E para mim ele era o principal cliente. E a gente começou novamente a entender as dores deles e trabalhar naquelas dores. Com o tempo, ele foi largando as outras gráficas e fazendo exclusivamente com a gente. Aí que a gente começou a comprar a segunda máquina, a terceira máquina, e depois... Foi assim, esse período foi basicamente assim. Não sei se eu fui bem claro aí nas colocações. Foi bem claro. Sim, claro. E mostrou toda a ascendência da empresa e o trabalho todo envolvido nisso, tá certo? Agora, o que não deu certo nesse... que nem tudo dá certo, tá certo? Se Murphy existe, nem tudo dá certo. Mas onde houve os maiores percalços nesse caminho todo, fora as dores que evidentemente se sentiu? A Elion é uma empresa que desde que ela começou, todos os anos ela cresceu. O único ano que nós não crescemos foi no ano de 2020, o ano da pandemia. E esse ano eu excluo ele, né? Eu falo, não existiu. Né? Todos os outros anos nós crescemos, e em muitos anos nós crescemos de forma exponencial. E isso é sempre... A gente vive no meio do caos. Né? Crescimento exponencial sempre é um caos. E a gente vai crescendo e arrumando, crescendo e arrumando. Então isso foi um grande desafio. Há uns anos atrás, quando eu falava de erros, né, eu falava assim, eu mais acertei do que errei. É uma grande mentira hoje. Eu sei que é uma mentira. Eu mais errei do que acertei, com certeza. Só que qual é a diferença? O erro você faz uma vez e o acerto você replica. Então aí você começa a pensar que você acertou mais, mas não é. Você replicou o acerto mais vezes e o erro você abandonou. Eu passei por várias coisas que errei no meio do caminho, mas uma coisa que mais me marcou foi um período que eu sempre tive essa vontade de crescer e de ter uma estrutura igual nós temos hoje, por exemplo, e nessa ânsia eu cometi alguns erros de dar o passo assim muito grande. Graças a Deus isso nunca afetou a nossa operação financeira em si. A empresa sempre teve uma saúde financeira ali, mas afetou a operação, né? E teve um período que na minha cabeça, porque assim, eu era o único vendedor. Até 2011 eu era o único vendedor da empresa. De 2011 eu montei a primeira equipe comercial da gráfica. E eu cheguei a um período que eu falei, não, eu preciso encher de vendedor aqui. Vamos pôr um monte de vendedor aqui. Aí foi um caos, porque entraram pessoas que não tinham fit com a nossa cultura, não estavam alinhados com os nossos valores, e nos causou uma série de problemas, né? Porque existem vendedores sensacionais no mercado e existem vendedores que não são, como em todas as áreas. Sim. E isso chegou a um certo momento de até comprometer a nossa imagem frente a alguns clientes. E para que a gente trouxesse de novo as rédeas e selecionasse essas pessoas que tinham um fit cultural com a nossa empresa e estava alinhado com os nossos valores, foi trabalhoso. Foi um momento bem delicado para a gente. Entendi. Agora, você está falando de momento delicado e eu quero recuperar isso, né? Então, 2013, o período em que vocês adquiriram os equipamentos da Neoband. Sim. E vocês adquiriram, né? Veio junto, né? Vocês abraçaram boa parte dos clientes deles. Isso. A gente sabe, né? Quando a gente uma gráfica, quando está incorporando uma tecnologia nova, já é uma coisa complexa, né? Você fazer mudança cultural, essa coisa toda. Agora, eu imagino
o desafio de você dobrar de tamanho da noite para o dia, de repente, né, entram aquela série de máquinas, entram as demandas de novos clientes. Como é que foi, né? Como é que foi abraçar essa carteira de clientes, incorporar esses equipamentos, dobrar? Quer dizer, você falou que vocês sempre viveram no caos, então o caos, né, elevado à enésima potência. Como é que foi isso? Foi um momento ali bem delicado, até pela conjuntura do que aconteceu, né? Eu conheci o Arnaldo Pérez, que vocês conhecem muito bem e sabem o quanto ele é uma pessoa especial, né? Só aqui para os ouvintes, Arnaldo Pérez, da Neoband, tá, gente? Isso, ele é o diretor da Neoband, até hoje, né? Sem contar que ele é um palmeirense fanático, mas isso é entre nós. E eu conheci trocando mensagens na internet. Na época, se eu não me engano, ele tinha 28 anos de Neoband. Eu falei, nossa. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, Arnaldo, eu tô aqui estruturando minha área comercial. Pô, a gente podia conversar sobre isso, como que você... Para trocar ideia. Não conhecia. Ele falou, não, vou até você aí, nós vamos conversar. Foi muito solícito. E nessas conversas ele falou, olha, nós estamos com planejamento de focar na comunicação visual. E nós estamos dispostos a abrir mão da gráfica, da área gráfica, né? Se te interessar, nós podemos conversar. E aí nós começamos as conversas, essas coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? Teve muitas análises e tal. Isso ajudou muito que nós estávamos lidando com pessoas que são extraordinárias, né? O Takara, a Jéssica na época, filho do Takara. O Arnaldo, assim, foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana, assim. Só que assim, a gente começou a negociar, o negócio fechou, aí eu falei, e agora, como que eu faço? A gente ficava num parte galpão, mais fácil. A gente ficava no galpão, que hoje é o nosso estoque, do outro lado da rua aqui, né? E eu olhei e falei, não tem espaço para colocar todas as máquinas aqui. Comecei a fazer mezanino, reformar, ampliar e tal. O Arnaldo, nessa época, saiu de férias. E sem o Arnaldo, a negociação travou. E eu já fazendo um monte de investimento. Aí eu liguei pro Arnaldo, o Arnaldo estava no México. Aí ele falou, não, espera eu voltar que a gente resolve. Só que quando o Arnaldo voltou, resolveu em 3 dias. 3 dias resolveu, assinou tudo, precisava tirar as máquinas, trazer tudo para cá. E eu saí de novo correndo, fazendo a reforma. Foi uma loucura. Foi assim, você imagina, a gente tinha um faturamento X, foi para 2X especificamente, porque a Neoband naquela época, por coincidência, ela faturava exatamente igual a Helion na gráfica. Era exatamente o mesmo faturamento, então a gente dobrou de tamanho. O Arnaldo fez um acompanhamento de 6, 7 meses com a gente nessa transição comercial, foi nos clientes, foi apresentar, fez o acompanhamento da equipe comercial. Nessa área financeira e comercial, tudo aconteceu bem, mas na área produtiva foi uma grande loucura, porque eu até falo pro pessoal aqui, né? Eu falo, gente, nós vamos crescer, vocês querem que eu compre 5 máquinas, eu dou um jeito. Agora, se você falar para mim que você precisa de 5 profissionais extraordinários, é mais difícil. Então, naquela época, a gente uma necessidade imediata de profissionais. É claro, reaproveitamos, trouxemos muitos que estavam na Neoband e muitos deles estão conosco até hoje. Mas foi um grande desafio, foi uma loucura. Mas é de aprendizado, né? Eu sempre uso uma comparação seguinte. Quando você pega uma casa já construída, usada, você chega lá e olha as paredes, tá tudo certo. Só que na hora que você liga a água e põe pressão, que vai aparecer os vazamentos. Então, assim, você só enxerga os pontos fracos e de melhoria dentro de uma empresa quando você põe pressão nos setores. Porque se os setores trabalham ali de forma tranquila, tem capacidade de fazer 10, está fazendo 8, você nunca vai enxergar os defeitos ali. Então, esses momentos serviram para a gente aprimorar, e foi uma época que a gente focou muito em colocar novos processos, né? Processos internos, para ter mais assertividade. Mas passamos e passamos bem. Passaram, evoluíram, trouxeram mais equipamentos, trouxeram estandarizações, pelo que eu pude ver, o que é muito legal, que falta em muitas empresas, tá certo? Quer dizer, toda a integração de processo, da pré-impressão com impressão, etc. Ou seja, trabalhar mais e melhor, né, com inovação é sempre importante.
Como é que você mantém essa atualização, Alexandre? Conta um pouquinho para a gente, hoje já numa outra posição, numa outra condição, com outro nível de empresa. Como é que está se mantendo essa atualização? Olha, eu acredito assim que a indústria gráfica ela é uma das indústrias que mais evoluiu nos últimos anos, né? Eu comecei falando para vocês aqui que eu tirava fotolito, e ainda tem mais, né? Lá quando eu comecei, eu argiava arquivos, né? Que era um compactador que a gente usava no DOS. Eu tinha umas Você caixas... fazia o quê? Não, peraí, que você usou uma palavra que eu nunca ouvi na minha vida. Você que argiava os arquivos? O que seria isso? Argi era um programa que compactava os arquivos. Então você fazia uma arte, ele era muito grande, você não tinha CD, você não tinha internet para transmitir, você tinha disquete. Só que o disquete tinha uma capacidade ínfima de gravação. Então eu tinha caixas de disquete que eu entrava, aí você fazia um cartaz, dava 12 disquete, 20 disquete. Aí disquete 1, disquete 2. Aí você levava para tirar o fotolito, 8 dava pau, você tinha que voltar para gravar de novo. Então, aí saiu o primeiro zip drive, que era um azul, que cabia 100 megas. Eu comprei um daquele, achei que eu era o cara mais inovador do mundo. Depois gravação de CD, depois internet. Então, e nós não estamos falando de 100 anos atrás. Exato. Estamos falando de 15, 16, 18, 20 anos atrás. Então, olha como a indústria evoluiu, né? Saiu do fotolito, do linotipo, né? CTP. Então, eu acredito que e eu tenho visto algumas gráficas realmente focadas nisso. E se nós formos ver no nosso mercado, vocês há de concordar comigo que os dinossauros foram ficando no caminho, né? Aqueles que achavam que, olha, eu sempre trabalhei assim, é desse jeito aqui, eles foram ficando pelo caminho. As gráficas que estão se destacando são as com mentalidade mais jovial. Não digo em tempo ou até mesmo os seus diretores, mas digo na forma de trabalho. Estão inovando e tal. Hoje a inovação, ela não é uma escolha. Ela é uma necessidade empírica, assim, você tem que inovar. Com o advento agora da inteligência artificial e as tecnologias digitais, a digitalização, a necessidade cada vez maior de prazos e preços, se você não investir, você vai ficar pelo caminho, não é uma escolha. Tem que investir. É que nem andar de bicicleta. Se você parar, cai. Então, assim, tem que continuar pedalando. Não pode parar. O equilíbrio dinâmico. Exatamente. Eu não passei um ano da Elion sem fazer um investimento nela. Seja ele qual for. Até no ano da pandemia nós investimos. E sempre focado na automação, na melhoria de processos. Aonde há mão humana somente, sempre vai haver erros, então a gente usa a tecnologia para minimizar isso e poder bloquear esse erro e automatizar os processos. Hoje nós temos aqui uma máquina que praticamente faz tudo sozinha e um processo de workflow todo integrado, e nós estamos trabalhando na integração agora do workflow com o nosso ERP também, para que tudo seja automatizado. A Elion é uma gráfica que tem um modelo de trabalho, de operação único no mercado, porque nós temos a gráfica tradicional, a Elion, com equipe de vendas que vende, nós temos a gráfica online, que é o nosso e-commerce. Você tem gráficas de e-commerce? Tem, mas ela é só e-commerce. Você tem gráfica tradicional? Tem, ela é só tradicional. Não existe, e até existe que tem, mas não do tamanho que a Elion tem. A Elion, ela é grande nas duas áreas, né? Por exemplo, eu tenho cursos aqui que as gráficas tradicionais não têm. Eu tenho um departamento de programação, eu tenho um departamento de marketing, de telemarketing, atendimento ao cliente, por causa do e-commerce, né? Então, e isso nos facilita. Mas peraí, um departamento de programação, você tem gente de TI aí, é isso? Tenho programadores, por causa do nosso site. O nosso site é uma tecnologia proprietária. Então, isso nos facilita na hora que, por exemplo, eu preciso integrar
o meu workflow com o meu ERP com o meu site. Eu preciso de um programador para fazer isso, né? Tá, só para o pessoal entender, o workflow é o software de fluxo de trabalho mesmo na produção, né? E o ERP é aquilo que integra todos os outros departamentos da gráfica. É isso? Expliquei assim rapidamente, de forma bem rasa. É isso, né? Basicamente é isso. O ERP ele faz a gestão, né, completa, tanto de abertura de OS, acompanhamento de produção, controle de estoque financeiro, orçamento. E o workflow, ele faz todo o acompanhamento do trabalho na pré-impressão e impressão, fazendo o trajeto do trabalho dentro da empresa. Então, hoje nós estamos integrando tudo num portal que faz com comunicação toda automatizada. Então, nós estamos chegando ao ponto de receber o arquivo do cliente com o número do orçamento, a OS ser aberta automática, já com todas as informações, o pré-flight ser feito automaticamente, já retornar para o cliente com os erros que tem no arquivo, ou a aprovação para ele aprovar automaticamente para já seguir para a gravação de chapa. Então, isso reduz drasticamente o tempo de operação e os erros, né? Claro, entendi. Isso aí. E a parte de vendas que eu ia te perguntar sobre tecnologia, os investimentos de vocês mais recentes em tecnologia, mas você já está me falando. E a parte de CRM ou de atendimento ao cliente, vocês também estão automatizando? Vão automatizar? É um objetivo, não é? Não, então, hoje nós estamos passando por um processo de profissionalização do nosso departamento comercial. Nós temos um CRM, no e-commerce ele funciona 100%. Na Elion ele não funciona 100%, e aí que nós estamos trazendo essa profissionalização que já existe no modelo do e-commerce para Elion também. Nós estamos nesse processo agora de montar esse departamento com os playbooks de venda, com todos os processos que nós já fizemos isso nas outras empresas. Os últimos investimentos aí, esse ano, na realidade, né? Os investimentos aconteceram no ano passado, mas se concretizaram esse ano, foi os maiores investimentos da história da Elion, né? E aí, vocês investiram no quê? Pode contar para nós aqui. Nós trocamos o nosso workflow, né? Isso foi extremamente importante para a gente, para integrar todos os processos. Nós pegamos um pacote completo que ele é capaz de integrar todos os processos. O maior investimento foi a compra de uma Heidelberg XL 106 8 cores. Quando nós compramos essa máquina, eu fui até a Alemanha ver as gráficas de lá funcionando, e elas foi me demonstrado coisas que a gente fala, não, isso só funciona em feira. Não funciona na vida real. Que é a automatização completa do que a Heidelberg chama de push to stop, né? Isso. Sem que se coloque a mão em nada. E hoje nós estamos experimentando isso aqui. Acertos de trabalho em 3, 4 minutos. Porque eu comprei... De verdade? De verdade mesmo? De verdade. Olha, eu vou dar um número aqui para vocês, abrindo para o mercado. O mês passado nós fizemos 1.194 acertos na máquina. Num mês. 1.194 acertos. Num mês. Uau. Então, assim, é realmente uma coisa espetacular. É claro, se você comprar com todos os opcionais de tecnologia e usar. Porque quando a máquina chegou aqui, e quando eu fui para a Europa ver, eu levei a minha gestão de produção, porque ele precisava enxergar junto, ele precisava comprar a ideia. Porque se você não consegue vender aquilo que você não compra, né? É impossível, você não compra, você não consegue vender. Então precisaria vender a ideia para ele comprar, para ele poder vender internamente. Quando nós começamos a passar isso para a nossa equipe interna, houve uma resistência absurda. Até você mostrar para eles que é possível. E que eles não vão trabalhar mais, eles vão trabalhar menos, vão produzir mais. E hoje nós, assim, em 3 meses a gente já alcançou números excelentes, 3 meses de operação. É claro que a ajuda da Heidelberg foi fundamental, porque eles nos acompanharam nesse trabalho de performance. E isso trouxe uma demanda para outros setores. Nós tivemos que adquirir 2 CTPs novos para dar conta de gravar chapa para ela, porque é muita chapa, né? Você imagina, minhas tiragens são
médias e pequenas eu tenho grandes tiragens, mas a minha tiragem média ela é pequena, então é muita troca de chapa o tempo todo. E aí eu tive necessidade, eu investi numa alceadeira PUR nova, nós investimos numa dobradeira, investimos em 2 guilhotinas, um sistema de corte completo que veio junto com a máquina, 2 CTPs e na tecnologia de workflow, né? Então, processo produtivo, ele é assim, você trata um gargalo, ele cria outro. Aí você trata aquele, ele cria outro. E aí nós vamos sanando, graças a Deus. Em 2019, eu comprei uma máquina também que era a nossa mais moderna aqui, que é uma Comore GL, que nos trouxe grandes dor de cabeça no começo. Nós não fizemos esse planejamento, ele gargalou toda a minha produção por ser muito rápida. Dessa vez nós aprendemos a lição e antes da instalação da máquina nós nos preparamos para receber ela, né? Estamos extremamente felizes e empolgados com o que estamos realizando. Isso é o que a gente chama do novo ciclo da inovação tecnológica, toda essa questão de automação e interligação de processos, né? Exatamente. E para onde vocês apontam agora? Quer dizer, ela já contou para a gente, Tânia, os novos projetos? Não. Não contou, eu tô aqui curiosíssima, eu quero saber onde vai chegar todo esse investimento, onde é que nós vamos chegar. Então conte pra gente, Alexandre, eu imagino, né, que todo esse investimento também tem um outro objetivo maior. Conta pra gente o que você lançou faz aí 2 dias, que novo negócio é esse? Sim, conta então, tudo. Nós estamos focando muito nessa área de tecnologia, né, e nós temos assim, olha, primeiro eu vou dizer para vocês da onde surgiu a ideia desse novo projeto, o porquê que ele surgiu. Novamente, ele vem focado numa necessidade que nós enxergamos no mercado, e aí criamos a solução. Empreender é isso, né? É enxergar uma dor e resolver aquela dor. As gráficas online, e aqui não preciso nem citar as gráficas que tem aí de um modo geral, elas iniciaram lá atrás muito focada no revendedor. Então, ela vendia para pequenas gráficas que não tinha estrutura e até grandes gráficas que não queria fazer 1000 cartõezinhos de visita porque a máquina é muito grande, compra da gente também. Designers e revendedores. Esse era o foco. Esse profissional, ele entra num site e ele compra o material dele com grande facilidade. Ele sabe o que é sangria, ele sabe o que é semic, ele sabe o que é 4x4, 4x1, o que é verniz, o que é iluminação, ele está acostumado. Só que com o advento dessas gráficas de fora, que chegaram aqui, eles trouxeram um novo modelo, que é vender diretamente para o consumidor final. Certo. É um B2B, né? Porque você vende direto, mas para um comércio, né? Você não tem o atravessador, o designer ou o revendedor. Você quer que aquele cliente entre direto no site e compra. Só que aí você tem uma grande dor, que vocês já devem ter ouvido aí. Inclusive, eu assisti um episódio de vocês onde foi falado sobre isso. Tinha uma responsável pela área comercial de uma dessas gráficas e ela citou isso. Qual é a grande dor? O consumidor ele não sabe fazer. A venda de material gráfico, ela é uma venda técnica. Né? Não é que nem você vai comprar um tênis de prateleira, você só tem que saber o número, né? Ela não, você tem que entender de formato, de compensação, de sangria, de cor, de resolução. E causa uma grande frustração no consumidor. Ele entra lá, ele olha na tela dele, tá linda, quando ele recebe, tá uma porcaria. Sangrou o texto dele e tal. Então, as gráficas atendendo o consumidor final têm sofrido muito com isso. E se vocês falarem aí, vocês vão ver, porque nós enxergamos isso. Mas é mesmo. Eles têm sofrido demais. E nós continuamos fiel ao nosso modelo. Nós, na Mr. Print, nós só atendemos revendedores e profissionais da área gráfica. Nós não atendemos consumidor final. De vez em quando, um espertinho consegue burlar o sistema e fazer, mas ele está vendo lá que as regras e o portal ele é criado para o profissional e não para o consumidor final. Mas então, peraí, só para o ouvinte, quem está assistindo entender, a Mr. Print é a marca da venda do e-commerce de vocês. Isso. A gente tem a Elion e a Mr. Print, tá? Na realidade, assim, para vocês entenderem a estrutura hoje, nós temos uma hold que é proprietária de todas as marcas. A Elion, a Mr. Print, a Digital Gráfica e agora a nova empresa que nós estamos lançando. Enxergando essa necessidade,
nós entendemos que nós precisávamos focar nessa questão. E nós fizemos alguns testes, algumas pesquisas, visitamos muitos clientes, entendemos a necessidade deles. A princípio, o modelo de negócio não era esse, mas nós acreditamos que agora, com os testes, o MVP que a gente já rodou, esse é o melhor modelo. Então, nós estamos lançando uma empresa chamada Amplis. Amplis? Amplis. Amplis, tá. Isso. Vem de ampliar, né? Até a marca, a logo dela mostra isso, são pictures ampliados, logo vocês vão ter acesso aí, a gente vai mandar para vocês. E ela vem num modelo de e-commerce, ela é um e-commerce, mas o modelo de expansão dela será franquias. Então nós vamos ter micro franquias de gráfico online. Por que isso? Porque a Amplis, ela vai ser focada em atender o consumidor direto, só com um atendimento personalizado. Esses franqueados vão ser regionalizados, eles vão atender regiões. E justamente para que ele seja esse o suporte que eu fui lá no começo para os meus clientes, que eu chegava lá e resolvia, me dá aqui que eu resolvo. O Brasil ainda é dos países no mundo que mais abrem empresas. E essas empresas têm necessidade de material gráfico. Só que eles não têm condições de pagar uma agência. Eles não têm condições de pagar uma pessoa. Então, eles precisam desse atendimento. E o nosso franqueado vai ser esse atendimento personalizado. Será uma gráfica online com atendimento direto personalizado aos nossos clientes finais. Esse é o modelo. Agora, deixa eu entender, Alexandre. Então, o objetivo é sanar a dor do consumidor final que não consegue entrar num site tradicional de e-commerce de gráfica e lidar com todas aquelas variáveis. Exatamente. Então, vocês vão fazer a venda pelo site, mas vai ser uma venda simplificada, intuitiva. Como é que você vai chegar a esse consumidor e solucionar as perguntas dele? Então, o site ele tem uma tecnologia de regional. Então, assim, você pode escolher, quando você entra no site, no portal, você pode escolher qual franqueado que você quer ser atendido, ou o sistema escolhe um franqueado para você. Tá. Ali você tem o atendimento direto desse franqueado. Então, hoje, se você entrar em qualquer site de e-commerce e buscar um atendimento, você vai ficar meia hora lá pendurado. A pessoa que te atender não é uma pessoa com conhecimento técnico, ela tem que transferir para uma área técnica que vai te orientar mais ou menos. Então, a pessoa vai comprar pelo portal, mas ela vai ter o atendimento, se ela, a qualquer momento que ela precisar, e até mesmo presencial, do nosso franqueado. Falando enxergando o consumidor final, é isso. Falando no profissional que vai adquirir essa franquia, eu pensei muito em mim. Porque assim, quando eu comecei, eu não tinha um apoio. Eu não tinha uma gráfica Elion com a estrutura que nós temos aqui hoje, 10 mil metros quadrados, uma capacidade de produtiva enorme, com uma equipe técnica especializada para me apoiar. O franqueado, com esse modelo, ele vai se preocupar em vender. Então, a preocupação dele é vender e nós vamos produzir, entregar e cuidar de toda essa parte. No portal, nós vamos ter o que nós estamos chamando de Universidade Amplis, que vai ensinar esse franqueado a vender, a fazer a gestão, a atender os clientes. Você vai manter a produção centralizada. A produção centralizada. A produção será toda feita pela Elion. E ele vai ter uma unidade, cada franqueado vai ter que ter uma unidade, um escritório, alguma coisa assim. É isso? Então, a princípio, ela será expandida futuramente para um modelo de franquia com porta aberta. A pessoa vai poder abrir física lá com porta aberta. Hoje, a pessoa ela vai ter ali uma instalação mínima, né, que vai ser exigida, mas ela pode trabalhar na casa dela. Porque ela vai fazer o atendimento pela internet, pelo WhatsApp, pelas ferramentas que nós vamos disponibilizar, pelo portal e diretamente no cliente também, dando todo esse... Porque hoje o que diferencia uma gráfica da outra? Né? Você pegar gráficas que são do nosso porte, todas fazem a mesma coisa. Você se diferencia no atendimento. Então nós estamos focados em solucionar daqui
que nós vamos resolver e trazer o impresso do jeito que você espera. Perfeito. Deixa eu perguntar, Alexandre, hoje o grupo todo, a Hold, quantos funcionários vocês são hoje? Olha, entre funcionários e prestadores de serviço, por exemplo, nós temos uma equipe comercial que são executivos de vendas, nós estamos com cerca de 300 funcionários, 290, 300 pessoas trabalhando conosco. E vocês estão instalados aonde? A produção está instalada em que bairro? Hoje nós estamos aqui é o distrito do Butantã, né, chama Jardim Gilda Maria, fica no quilômetro 17 da Raposo Tavares. Certo, nós estamos paralelos aqui ao quilômetro 17 da Raposo Tavares. E agora me diz, quando que a Amplis ela já está funcionando ou quando ela vai começar a funcionar? Conta aqui. Então, ela foi lançada agora, no dia 25. É claro, ela já estava rodando um MVP e ela está sendo... agora, a partir de agora, começando a ser comercializada e apresentado. Nós já temos uma fila de pessoas interessadas que nós já vínhamos falando e demonstrando, e nós vamos ter uma fila aí de interessados para que a gente faça a instalação. É um portal novo que foi desenvolvido, com novas ferramentas, e é claro que a gente tem um planejamento de melhoria contínua nele, e agora que nós vamos começar a focar nesses profissionais que querem adquirir essa. É uma micro franquia, né? E com um retorno muito rápido, né? O retorno dela é muito, muito rápido. E agora que nós vamos começar a comercializar ela e fazer essa venda. Nós vamos ter também um centro de atendimento ao cliente, uma central de atendimento ao cliente que vai também disparar para os franqueados, né? E nós vamos apoiar eles nisso que é o mais importante, trazer demanda para eles para a gente produzir de forma centralizada aqui. Perfeito, perfeito. Bom, gente, ficou muito claro que a Elion é uma empresa que vale muito ser acompanhada, né, por toda essa evolução que tem mostrado, pelo caráter inovador, né, que vocês, ao longo desses 20 anos, a gente enxerga, e esse cuidado que eu acho que você falou desde o início, e por várias vezes você repetiu isso, né, a dor do cliente, você enxergar, você tá fora, né, você não tá só ali dentro da gráfica, você está olhando o que o mercado está pedindo, o que o mercado está solicitando. Isso é incrível. Alexandre, só tenho que desejar muita sorte nesse novo negócio e que daqui a 3, 4 anos, né, Milton, a gente esteja fazendo um outro episódio para contar um novo degrau, não é? Menos. Eu teria umas 52 perguntas e trocas de ideia para fazer com o Alexandre, mas vamos fazer depois, isso agora não. Eu acho que... Não, eu também, a minha cabeça tá aqui, eu tô só de olho no relógio ali, falando, gente, o tempo tá passando, eu queria perguntar tanta coisa, eu até por outros motivos, mais ou menos óbvios para quem me conhece, mas enfim, Alexandre, te desejo imenso sucesso. Eu acho que você está detectando dores certas dentro desse mercado e que vocês, efetivamente, pelo tudo que você demonstrou até agora, estão bem estruturados para isso e seguramente vão sair muito bem. Tá bom? Meus parabéns. Eu agradeço, gente, a oportunidade por vocês estarem conosco. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco dessa história aí dos nossos planos presentes e futuros, né? E eu sou apaixonado por essa área, né? Eu gosto demais. Dá pra ver com o entusiasmo que você fala. Eu até falo demais, peço desculpas, né? Imagina! Se deixar, né? Uma vez um cara falou assim, o que você falaria por horas com o maior prazer sobre empreender, sobre o ramo gráfico, sobre atender cliente, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, gente, por essa oportunidade, viu? Obrigado a você. Parabéns. Obrigada. Bom, é isso aí, gente boa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que é o último episódio dessa nossa 5ª temporada. A gente vem com novidades aí em 2025, a gente já falou no episódio passado um pouco sobre isso. E que vocês continuem acompanhando a gente pelas redes, que vocês continuem aí mantendo essa audiência. A gente só tem a agradecer todo o apoio e toda a audiência que a gente teve ao longo desse ano, né? E a nossa próxima temporada está programada aí pro mês de março de 2025. Muito obrigada por tudo, pessoal. É isso aí, gente. Um grande abraço para todos. Um excelente Natal, final de ano, passagem de ano, começo de ano. Com muito sucesso, tanto quanto o Alexandre nos mostrou aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. Beijo, pessoal. Obrigada.